Olá, galera. O que essa nossa aula de hoje vai trabalhar? Essa aula vai trabalhar a racionalização. E o que é a racionalização? A racionalização é transformar algumas frações que têm o denominador irracional em racional. Então vamos lá à nossa aula. Bem, pessoal, vamos lá então. O que é essa operação matemática chamada racionalização? Essa operação é transformar um número irracional num número racional, tá? Então, para fazer isto, eu tenho que encontrar o que nós chamamos de fator de racionalização, que eu vou indicar aqui por FR. E o que é um fator de racionalização? Fator de racionalização é um número que eu vou ter que encontrar, que a hora que eu multiplicar por um número irracional, este número vai tornar este outro número irracional em racional. Aqui nós vamos estudar a racionalização de denominadores. São 3 casos que nós vamos estudar por enquanto. Vamos lá então para o nosso primeiro caso. O nosso primeiro caso trata de racionalizar um denominador, quando no denominador eu tenho o quê? Uma raiz quadrada, tá? Quando eu tenho uma raiz quadrada no denominador. Este processo é bem simples e é bem fácil de encontrar esse fator de racionalização. Então vamos para o nosso exemplo A. No exemplo A, o que eu tenho aqui? Eu tenho a fração 2 sobre raiz quadrada de 3. Então observa que no meu denominador eu tenho raiz quadrada de 3. Esta raiz quadrada de 3 que se encontra no denominador é o meu fator de racionalização. Tá? Vocês já vão ver por que ele será o nosso fator de racionalização. A própria raiz que se encontra no denominador. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar o meu numerador e denominador por raiz quadrada de 3. Vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 3. Porque a hora que eu multiplico o numerador e denominador por raiz quadrada de 3, eu estou multiplicando por 1. Por que eu estou multiplicando por 1? Porque ao dividir raiz quadrada de 3 por raiz quadrada de 3 dá 1. Tá? Então, multiplicar por 1, eu não altero a fração inicial. Tudo bem? Então, vamos lá efetuar as operações. 2 no numerador primeiro. 2 vezes raiz quadrada de 3 vai me dar no meu numerador 2 raiz quadrada de 3. E no denominador, eu vou multiplicar raiz quadrada de 3 por raiz quadrada de 3. Ao multiplicar raiz quadrada de 3 por raiz quadrada de 3, eu vou ter raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, observa que o meu denominador, que era raiz quadrada de 3, um número irracional, passou a ser igual a 3, que é um número racional. Tá? A fração, então, 2 raiz quadrada de 3 sobre 3 equivale à fração inicial 2 sobre raiz quadrada de 3. Ok? Então, viu como é que é bem simples o processo? Vamos a mais um exemplo aqui. No exemplo B, o que eu tenho aqui no exemplo B? Eu tenho no exemplo B a fração 5 sobre 2 raiz quadrada de 2. Tá? Então, qual que é a raiz que aparece no denominador? Raiz quadrada de 2. Esta raiz quadrada de 2 será meu fator de racionalização. Vou multiplicar o numerador dessa fração e o denominador dessa fração por raiz quadrada de 2. Tá? Multiplicando numerador e denominador por raiz quadrada de 2, eu estou multiplicando por 1. Então, não estou alterando
a fração inicial. Vamos aos cálculos. No numerador, 5 vezes raiz quadrada de 2. Vai dar 5 raiz quadrada de 2 no numerador. No denominador, eu tenho 2 raiz quadrada de 2, que multiplica a raiz quadrada de 2. Primeiro, vou multiplicar os radicais. A raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 vai me dar a raiz quadrada de 4. Então, eu vou ter aqui 2 raiz quadrada de 4. Quanto vale raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4 vale 2. Então, 2 vezes 2, 4. Finalizei o processo de racionalização. Tá? Então, observa que a fração 5 raiz quadrada de 2 sobre 4 equivale à minha fração inicial, que é 5 sobre 2 raiz quadrada de 2. O denominador da fração inicial, 2 raiz quadrada de 2, se tornou 4. Então, eu tinha um número irracional, 2 raiz quadrada de 2, passei a ter um número racional, que é quem? O 4. Então, está aí o processo de racionalização, quando eu tenho no denominador uma raiz quadrada. Então, basta multiplicar o numerador e o denominador dessa fração pela raiz quadrada que se encontra no denominador. Vamos lá para o segundo caso de racionalização, tá? Que é quando eu tenho, segundo caso, quando eu tenho no denominador uma raiz com índice maior que 2, tá? Como que eu devo fazer neste processo aí? Vamos para o exemplo A. No exemplo A, eu tenho a fração aqui, ó, no exemplo A, eu tenho a fração 2 sobre raiz cúbica de x. Eu tenho que eliminar essa raiz cúbica de x que se encontra no meu denominador. Para poder eliminar essa raiz cúbica, eu teria que ter aqui no radicando x ao cubo, e eu tenho x. Então, para obter x ao cubo, eu precisaria multiplicar esse x por x ao quadrado. Então, o meu fator de racionalização será raiz cúbica de x ao quadrado. Tudo bem? Então, agora eu vou multiplicar o meu numerador e o meu denominador por raiz cúbica de x ao quadrado. Multiplicando o numerador e denominador por raiz cúbica de x ao quadrado, eu estou multiplicando por 1. Porque ao dividir raiz cúbica de x ao quadrado por raiz cúbica de x ao quadrado dá 1. Então, eu não altero a fração inicial. Tá? Vamos finalizar os cálculos. 2 vezes raiz cúbica de x ao quadrado. Então, no meu numerador vai dar 2 vezes raiz cúbica de x ao quadrado. Finalizei. Denominador, vamos lá. Raiz cúbica de x que multiplica a raiz cúbica de x ao quadrado. Então, vai dar raiz cúbica de, ao multiplicar x por x ao quadrado, multiplicação de potências de mesma base, eu vou ter aqui x elevado ao cubo. Tudo bem? Então, agora no denominador tem raiz cúbica de x ao cubo. Como o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, simplifico, vai eliminar o radical. Então, raiz cúbica de x ao cubo vai me dar x. Finalizei, tá? A fração, então, 2 raiz cúbica de x ao quadrado sobre x equivale à minha fração inicial, que é 2 sobre raiz cúbica de x. Tá? Então, tá aí finalizado o exemplo A. Tudo bem?
Vamos para o nosso exemplo B. Mais um exemplo envolvendo raiz de índice maior que 2 no denominador, tá? Então, aqui no exemplo B, o que nós temos no exemplo B? Eu tenho a fração, desculpe, a fração 5 sobre raiz quinta de 2. Observa que no meu denominador tem raiz quinta de 2. Para eliminar essa raiz quinta de 2, tá? Como o índice da raiz é 5, eu precisaria ter aqui no meu radicando 2 elevado à quinta potência. Eu só tenho 2 elevado à primeira potência. Então, o meu fator de racionalização precisará ser raiz quinta de 2 à quarta. Por que 2 à quarta? Porque a hora que eu multiplicar 2 elevado à quarta potência por 2, a hora que eu fizer essa multiplicação, eu vou ter o 2 elevado à quinta potência. Tá? Então, vamos lá para a multiplicação. Ok? Vamos lá. Multiplicando o numerador e o denominador por raiz quinta de 2 elevado à quarta potência. Na realidade, eu estou multiplicando por 1, porque a divisão de raiz quinta de 2 à quarta por raiz quinta de 2 à quarta me dá 1. Tá? Fazendo a multiplicação do numerador, 5 vezes raiz quinta de 2 à quarta, o meu numerador vai ficar 5 vezes raiz quinta de 16. Por que 16? 2 elevado à quarta potência vai me dar 16. O denominador, eu vou ter raiz quinta de 2 elevado à primeira potência, que multiplica raiz quinta de 2 elevado à quarta. Então, vai ficar raiz quinta de 2 à primeira multiplicado por 2 à quarta, me dá 2 à quinta, tá? Agora, como o expoente do radicando aqui no denominador é igual ao índice da raiz, eu simplifico ela. Simplificou, eliminou o radical. Então, vai sobrar no denominador o 2. Finalizamos. A fração 5 vezes raiz quinta de 16 sobre 2 é igual à fração inicial, que é 5 sobre raiz quinta de 2. Tudo bem? Então, tá aí o segundo caso, tá? Também bem simples de estar efetuando. Bem, pessoal, vamos lá então ao nosso terceiro caso de racionalização. O que vai tratar desse caso? Soma ou subtração no denominador, mas só quando estiver envolvendo raiz quadrada. Tá? Ou vai aparecer soma ou subtração no denominador, com raiz quadrada. Ok? Bem, para nós iniciarmos esse tipo de racionalização, vamos recordar aqui aquele famoso produto notável, que é o produto da soma de dois termos pela diferença desses mesmos dois termos, que me dá como resultado o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vou usar este produto notável nesse tipo de racionalização. Vamos lá ao exemplo A. O que eu tenho no exemplo A? Eu tenho a fração 5 sobre raiz quadrada de 3 mais 1. Então, observa que eu tenho uma soma no denominador envolvendo uma raiz quadrada. Nós temos que descobrir, então, o fator de racionalização. Quando eu tenho raiz quadrada de 3 mais 1, o fator de racionalização, então, será raiz quadrada de 3 menos 1. Por que eu troco o sinal? Que é para poder obter o produto notável, o produto da soma de dois termos pela diferença de dois termos. Por isso que eu troco o sinal. Aqui eu tenho raiz quadrada de 3 mais 1. O meu fator de racionalização será a raiz quadrada de 3 menos 1. Troco o sinal, que é para poder ter o produto notável. Tá?
Bem, se fosse raiz quadrada de 3 menos 1, eu estaria multiplicando por raiz quadrada de 3 mais 1, para ter o produto da soma de dois termos pela diferença desses mesmos dois termos. Ok? Então, vamos lá efetuar a racionalização. Já descobrimos o fator, agora multiplico o numerador por raiz quadrada de 3 menos 1 e o denominador por raiz quadrada de 3 menos 1, que é o mesmo que estar multiplicando por 1. Eu estou multiplicando tanto o numerador, denominador, por um mesmo valor. Tá? Efetuando a multiplicação, então, no numerador. 5 vezes raiz quadrada de 3 menos 1. 5 vezes raiz quadrada de 3 menos 1. Vou deixar indicado aqui. Vai ficar 5 vezes raiz quadrada de 3 menos 1. Finalizei o numerador. Vamos agora para o denominador. Observa que eu tenho aqui, ó, no denominador, raiz quadrada de 3 mais 1, que multiplica a raiz quadrada de 3 menos 1. É o produto notável, ó. Produto da soma de dois termos pela diferença desses mesmos dois termos. Tá? Este produto notável dá como resultado o quadrado do primeiro, que é a raiz quadrada de 3, então raiz quadrada de 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. O segundo é 1, 1 ao quadrado. Tudo bem? Raiz quadrada de 3 ao quadrado seria a raiz quadrada de 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? É 3. 1 ao quadrado dá 1. Então, eu vou ter 3 menos 1, vai me dar 2. Finalizei, então, o processo de racionalização. Tá? Bem, a nossa fração, então, 5 vezes raiz quadrada de 3 menos 1 sobre 2 equivale à fração 5 sobre raiz quadrada de 3 mais 1. Tá? O fator raiz quadrada de 3 menos 1 é também chamado de conjugado de raiz quadrada de 3 mais 1. Tá? Então, tá aí feito a racionalização. Vamos para mais um exemplo, o exemplo B. No exemplo B, nós temos a fração 4 sobre raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 5. Tudo bem? Então, observa que eu tenho aqui no meu denominador um número irracional. Raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 5. Vamos descobrir qual vai ser o fator de racionalização. Como eu tenho raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 5, observa que eu tenho um sinal de menos aqui. O fator, então, de racionalização será raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5. Por que eu troquei o sinal de menos para mais? Para ter o produto notável, o produto da soma de dois termos pela diferença desses mesmos dois termos, que me dá como resposta o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí eu elimino o radical, fazendo isso. Tá? Então, vamos lá para os cálculos. No numerador, eu tenho, então, 4 vezes raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5. Vou deixar indicado por enquanto. 4 vezes raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5. Está aqui o nosso numerador. O denominador, aí, ó, eu tenho o famosinho produto notável. Produto da diferença de dois termos pela soma desses mesmos dois termos, que me dá como resposta o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, raiz quadrada de 7 ao quadrado, seria a raiz quadrada de 49, que é 7. Tá? Menos o quadrado do segundo. O segundo é a raiz quadrada de 5, elevado ao quadrado, vai me dar a raiz quadrada de 25. Quanto que dá a raiz quadrada de 25? Dá 5. Tudo bem? 7 menos 5 vai me dar
2. Está aí feita a racionalização. Dá para dar uma melhorada aqui? Sim. Como? Observa que, por ter uma multiplicação 4 vezes raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5, eu posso dividir esse 4 por 2, ou simplificar por 2 e por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, a resposta final vai me dar 2 vezes, abro parênteses, raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5. Tá? Se eu quiser distribuir o 2, tudo bem. Se não, pode deixar dessa forma. Tá? Então, só lembrando aí, eu tenho no denominador, na fração inicial, raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 5. O fator de racionalização foi raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5, que é chamado de conjugado. Tá? Finalizando aí, 2 vezes raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5 equivale à nossa fração inicial, que é 4 sobre raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 5. Tudo bem? Então tá aí, gente. Finalizamos esses 3 casos, tá? Então, por enquanto, o nosso estudo vai ficar em cima desses 3 casos. Até a próxima aula. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!